Senhor te convidou a estar aqui nesse altar também. Então se prepara, busca ao Senhor, porque quando chegar a tua vez não vai ter como correr não, viu? Deus abençoe a pastora Roberta e seja canal de bênção para as nossas vidas em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja, amém? Paz do Senhor, igreja, amém? Glória, Jesus é bom, né? Em todo o tempo. Quero primeiramente agradecer a minha oportunidade, primeiramente a Deus, né? Porque Deus, Ele nunca faz do jeito que a gente quer, Ele sempre faz do jeito dEle, porque a maneira é dEle, Ele que manda, a tua vida não é tua, é dEle, e Ele vai fazer você caminhar e agir de acordo com aquilo que Ele tem e quer, né? E agradecer os meus pastores pela confiabilidade também de me deixar ministrar. Não preciso falar, né, as demais coisas, que quem é mais próximo já sabe, e eu não estou aqui para declarar nada que não vem da palavra do Senhor, amém? Aquilo que é de mim está fora de mim, e aquilo que vem do Senhor é para liberar. E eu libero, e já levanta a sua mão aí, que eu já quero liberar a ousadia que vem do alto, a confiança que não é tua, é dele, que você venha se libertar de você mesmo, naquilo que te trava, que te limita, aquilo que limita a tua visão, que venha cair por terra e você venha voar nas asas do Espírito. Aplaude ao Senhor, toma posse dessa palavra. A pastora já liberou que amanhã vai ser você. E você, enquanto ainda não chegou o momento, vai se preparando para isso. Vai lendo a palavra, vai escrevendo aquilo que o Senhor entrega ao teu coração. Aquilo que Ele ministra sobre a tua alma, porque Ele ainda vai usar. Se não aqui em cima do altar, Ele vai usar com você na escola, Ele vai usar com você no trabalho. Ele vai usar a tua vida onde quer que você colocar a planta dos teus pés. E vamos para a palavra que fica lá em Gênesis 22. Uma passagem bastante conhecida. A versão que eu estou é Ara, tá? Para poder ficar igual se alguém for ler pelo telão. Gênesis 22. Eu vou ler alguns versículos, a partir do 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E você aplaude ao Senhor e toma o seu assento. Aleluia. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida de todos nós. Mas eu quero voltar um pouco no início de tudo, lá em Gênesis 3,15, quando ali Adão havia pecado, quando ali Adão havia desobedecido. Então o Senhor foi diante deles e liberou uma palavra, a qual dizia assim, que Deus iria prover um homem, filho de mulher, e este esmagaria a cabeça da serpente. Ali foi a promessa para toda a humanidade, para nós que hoje estamos aqui. E aí a gente vê que vai seguindo os dias, eles foram para fora do jardim, e ali vai acontecendo várias coisas. A gente vai ver na época de Noé, quando Deus, por conta de haver se multiplicado a maldade no coração dos homens, o Senhor, ele decide destruir a raça humana. Só que no meio de tudo isso, no meio da geração incrédula, da geração pecaminosa, da geração maldosa, que olha para o outro ser humano e não sabe ser compassivo, que olha para o lado e não sabe ter compaixão, porque o amor já não tinha, mas a crueldade, porque a palavra diz que a maldade multiplicava no coração desses homens. E ali o Senhor achou Noé. Deus chega diante de Noé e vai falar: Noé, constrói uma arca, que lá dentro eu vou colocar você, sua família e um casal de cada animal. Porque através de ti eu vou prosseguir, vou fazer de novo, porque esses aqui já não me servem mais. Eu acredito que muitos olhavam para Noé e não falavam: esse cara tá maluco. Imagina, irmãos, hoje nós, quando a gente fala que vai para a casa do Senhor, ainda que seja uma modinha, que muitos vão para a casa do Senhor, mas não vivem uma vida de retidão. Para aqueles que não vivem uma vida de retidão, quando a gente fala: não, isso eu não posso, a pessoa olha e fala: nossa, que religiosa. Nossa, para que tanto fanatismo? Vocês imaginam na época de Noé, quando viram ele lá construindo aquela arca gigante, imensa, porque Deus deu todo o projeto, o croquis para ele. E ali ele constrói assim, o Senhor destrói a humanidade, aí vem a geração, os filhos, e tem filhos. Aí a gente vê a Torre de Babel, onde o homem queria ser maior do que Deus, queria chegar até Deus. E aí o Senhor falou: o quê? Não, vou parar com tudo isso aqui. Foi lá e colocou repartição de línguas, e povos e nações foram gerados ali. E aí da geração de Sem, gerou Tera, não vou falar todos os nomes, mas ali nasceu Abrão a princípio. E quando Abrão nasce, ele vai ser o escolhido. Deus o escolheu. Mais uma vez. Deus escolheu para poder formar uma família a qual ia ser a protagonista de todas as famílias da terra. E aí o Senhor vai diante de Abraão, lá no capítulo 12 vai dizer: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi aqui que o Senhor fez o chamado a Abraão. E aí ele pede para sair. Foi a família que Deus escolheu para poder viver e ser constituída a nação a qual Deus escolhera para poder cumprir o propósito dele, que era enviar para esmagar a cabeça da serpente. O plano de redenção do Senhor, ele continuava aqui. A gente vai ver que Abrão, ele tinha 75 anos quando o Senhor falou com ele. E a gente vai ver que Abrão, ele passa por muitas situações. E aqui ele falou mais uma vez, o Senhor disse para ele: Abrão,
e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Abraão foi peregrinando de local em local. Ele ia andando, colocava suas tendas e ali ele pousava, ficava lá um tempo e o Senhor aparecia para ele e falava: eu vou dar essa terra para a tua descendência. Só que coisa linda é que nós vamos ler, que eu esqueci de falar e eu vou retornar aqui. Deus chamou ele aqui no capítulo 12, mas no 11 nós vamos ler Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai. Eu vou pular. Aí ele vai dizer: Sarai era estéril, não tinha filhos. E aí logo no final do capítulo 11, quando a gente vai ler o capítulo 12, o Senhor libera uma palavra dizendo que a descendência dele ia ser abençoada, e ele ia ter famílias e multidões, e todos seriam abençoados. E aqui o Senhor com 75 anos chamou, e vai falar mais uma vez: essa terra aqui eu dou para a tua descendência. E aí a história vai continuar. E aqui vai dizer que na terra teve fome onde Abraão estava. E ele desce para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele vai falar: ah, Sarai, você é muito linda. E aí se Faraó te souber que eu sou teu esposo, ele vai me matar para ficar contigo. Então vamos falar assim, que você é minha irmã. E aí ele vai me ver com bom grado, não vai fazer nada e está tudo certo, eu não vou morrer. Abraão acaba de receber uma promessa do Senhor, e ele chega na terra do Egito, porque estava passando fome onde ele estava, e ele ainda assim vai mentir para Faraó, e o Senhor manda pragas lá para Faraó, e aí Faraó vem diante dele, vai falar: ai, por que você fez isso? Ai, porque eu achei que você ia me matar. E aí Faraó despede ele, fala: leva tudo, leva os bois, leva tudo que você tem aqui, que você gerou para você pode levar, mas vai embora da minha terra, toma tua mulher e vai embora. E aí a gente vai ver que Abraão chegou na terra Aí Abraão sai com Ló, com tudo aquilo, só que os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar. Não foi Ló com Abraão, foram os pastores, quem trabalhava para eles. Começaram a brigar entre si. E aí Abraão falou: olha, eu acho que está na hora da gente se separar. Escolhe aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então pode escolher a terra, o lado que você quer. O que importa é que não vai ter briga aqui no nosso meio. E aí ali Ló vai olhar para a campina verde, bonita, e vai falar: já que é para eu escolher, eu vou escolher aqui, aquela que é verde. E ali Abraão ficou em Canaã, numa terra que aos olhos não era favorecida. Era uma terra que não tinha o mesmo valor aos olhos, como assim era aquela campina verde a qual Ló escolheu. Que ele foi ali se instalando e foi chegando até Sodoma, e todos conhecem aqui a história de Sodoma e Gomorra, que eram homens perversos e malvados, inclusive a Bíblia vai relatar. Quando Abraão estava em Canaã, e aí Deus olha para ele e fala: porque toda essa terra que vês, e eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ali Deus libera para ele que vai ser uma nação tão gigantesca, que se você, Abraão, puder contar o pó da terra, quem é que pode contar o pó da terra? Não pode. E aí Jesus fala: pois é assim que vai ser a tua descendência, como o pó da terra. Quantas e quantas promessas você recebe na tua vida, para a tua família, para a tua vida em todos os âmbitos, e você olha e fala: meu Deus, eu não posso nem imaginar essa grandiosidade. Não, será? Aqui Abraão recebeu. E aqui a gente vai ver que lá e aí vai passando, vai tendo tudo, né, sobre a história. E no capítulo 15 a gente vai ver que Deus vai de novo diante de Abraão. Eu estou contando tudo que Deus falou para Abraão, para você entender o processo da vida dele. E ali o Senhor vai de novo diante de Abraão, numa visão, e fala assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Levanta a tua mão que o Senhor está falando contigo. Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande.
E o Senhor ainda vai continuar. E aí Abraão diz: mas Senhor, pode baixar a mão. E aí Abraão vai falar assim: como? Se eu nem tenho filhos ainda. Ou seja, ele devia pensar: a minha mulher é estéril. Esse Deus aí, não sei o que está acontecendo. E ali ele vai falar: como se eu não tenho filho? Então só mesmo se vier um descendente do meu servo Eliezer. E aí Deus vai falar para ele dessa maneira: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. E ali Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Primeiro o Senhor vai falar que a descendência vai ser como o pó da terra. Agora o Senhor vai lá, leva ele para fora da tenda, vai falar: olha para o céu. Imagina, irmãos, eu fico imaginando que devia ser um céu maravilhoso. Se a gente vai para o interior e olha para o céu, já vê tanta estrela, tanta coisa. Você imagina lá, próximo da criação da terra, irmãos. Como que não devia ser? Nem tinha carro, não tinha poluição. Imagina como não era aquele céu, e o Senhor fala: é assim, você está contando as estrelas? Você está contando cada estrela que tem no céu? Pois é assim que vai ser a tua descendência. E o Senhor está repetindo e vai falando para você: quantas promessas eu já não falei para ti? Quantas vezes eu já não refiz as promessas? Porque você é homem, é falho e você esquece. Mas eu te lembro de cada uma delas para você prosseguir, para você ir adiante e não desistir. Porque eu não desisto de ti. E ali o Senhor vai continuar. Pode aplaudir o Senhor. E ali quando Deus vai cair o pôr do sol, vem um profundo sono em Abraão. E ali então Deus é tão lindo que ele vai dar um sonho ali para Abraão. E ele vai contar para Abraão o que aconteceria com a posteridade dele. E ele vai falar: olha, a tua descendência, a posteridade, aquilo que vier de ti, ela vai ficar cativa há 400 anos. Mas depois eu vou lá, vou redimir tudo, e vocês vão sair de lá muito ricos. E a gente vê isso lá com Moisés, mas eu não quero entrar nessa parte. Eu sei que Deus fez ali uma aliança. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Senhor faz ali uma aliança com Abraão. E Abraão, ele... Quer ver? Aí Abraão ouve essa aliança do Senhor. Só que aí a história vai nos contar que Sara, a estéril, vai diante do seu marido e fala assim: então, já que eu não te dou filhos, eu imagino óbvio que ele como marido contou tudo para ela, né? E ela fala: olha, então é assim, já que vai ter uma posteridade, a terra vai ser deles, vai ter tudo isso aí, eu não te dou filhos, então pega a minha serva, a egípcia, deita com ela e você vai ter. Porque até então Deus não tinha que liberado que seria de Sarai. E eu estou imaginando isso. Porque a palavra não diz que Deus tinha falado: a tua descendência, falou que a descendência ia sair de Abrão. Mas não falou de Sara até então. Só que aí ela dá lá, e aí o que Abraão faz? Abrão deita com Agar. E aí quando ele tinha 86 anos... nasce Ismael. Olha quanto tempo, 13 anos. Não, desculpa, 75 para 86, 11. 11 anos depois, ele deita com Agar e aí ele vai lá e tem Ismael. Só que não era o filho que Deus tinha, aí tem a maior briga lá. Olha, irmãos, olha só, olha, eu vou falar. Sarai fala para o esposo: deita com Agar. Aí Agar, depois que sabe que está grávida, esnoba a senhora dela. Tipo, eu posso e você não pode.
Aí a Sarai fica bravinha, chega diante de Abraão e diz: tá vendo? Olha o que a serva está fazendo comigo. Eu vou falar para Deus pesar entre ti e mim. Quem foi que deu a ideia? Aí Abraão fala assim: bom, a serva é tua, você manda nela, faz com ela o que você bem entendeu. Aí ele vai lá, maltrata a serva, deve ter sido grossa, deve ter sido... Enfim, irmãos, maltratou e humilhou a serva que estava grávida. A Agar vai lá, foge, sai fora, vai lá para o meio do deserto. Chega lá, o anjo vai até ela. Porque ainda assim Deus é tão maravilhoso que chega lá e pergunta: Agar, Agar, de onde tu vens? Ah, eu venho da casa da minha senhora, porque a minha senhora me maltratou. Pois você vai fazer o seguinte, minha filha: tu vai voltar para lá e vai se humilhar diante dela. Porque você está grávida, o teu filho vai chamar Ismael, eu vou multiplicar a descendência dele, mas você tem que voltar e se humilhar. Porque o que eu tenho para fazer, eu vou fazer, mas não é hora ainda de você ir para o deserto. E aí ela volta, enfim, tem todo o contexto. E aí, depois a gente vai ver que Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão atingiu a idade de 90 anos, depois de 4 anos, o Senhor aparece para Abrão. E aí vai dizer assim, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso é algo para mim e para você que o Senhor fala nessa noite. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí você vai falar: como que eu vou ser perfeito? Todo mundo fala que perfeito só tem Jesus, é verdade. Mas quando a gente anda na presença do Senhor e a gente vai obedecendo o que a palavra dele diz, a gente também vai se parecendo com ele. Se hoje você errou em algo e a palavra te confrontou, amanhã você não erra mais, porque você está buscando uma vida de aperfeiçoamento no Senhor. E aí ele continua e disse: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Quando a gente vai falar de aliança perpétua, é uma aliança para todo o sempre. É uma aliança que nunca vai terminar, nunca vai ser rompida, nunca vai quebrar, e Deus nunca vai virar as costas para ela. Porque o Senhor, Ele é fiel, ainda que nós somos infiéis. O Senhor, Ele cumpre a aliança. Quem se afasta e quebra sou eu e é você. E Ele continua: estabelecerei a minha aliança, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E até o dia de hoje, Israel, o povo escolhido, pode nação levantar contra esta nação de Israel, mas o Senhor estabeleceu uma aliança perpétua, e Ele diz que lá a terra também ia ser para eles perpétua, até o Senhor voltar e buscar a sua noiva. Aquela terra é de Deus. E aí ele vai continuar e vai dizer: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Agora ele falou de Sara. E ele diz assim: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Da mesma promessa que ele fez para Abraão, ele fez para a mulher dele, Sara. E é assim que o Senhor faz na tua vida. Aquilo que ele liberou sobre o teu cônjuge, aquilo que ele liberou vai ser estendido também para a tua vida, porque é uma só carne, como já foi, e a palavra nos ensina. E também para quem não tem marido, para quem não tem esposa,
esposa, Deus vai fazer e faz aliança comigo e contigo. Quando Ele te chamou e me chamou, quando Ele me escolheu e te escolheu para servir, para levantar as mãos e dizer: Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É o único da minha vida. É uma aliança perpétua que o Senhor tem contigo. E Ele não quer que você venha quebrar essa aliança, porque Ele te escolheu, te separou para poder depois entrar no céu. E ali o Senhor continua. Então, pode aplaudir o Senhor. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo. Ele riu para ele mesmo e disse: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Irmãos, imagina ele, 99 anos, só que depois de um ano, 100 anos. Com 100 anos ser pai, a mulher dele com 90, irmãos. Minha avó tem 96, imagina minha avó 6 anos atrás grávida. Você entendeu? Pensa aí, ó, na sua avó, na sua vizinha que já é de idade. Aí você vai falar: oxi, que loucura. Você imagina que dentro de Abraão ali, ó, era Deus falando com ele, mas ele pensou assim, ó: oxi, como? Não, acho que ele... Não, 90 anos. Aí olha o que a palavra ainda vai dizer. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Porque ele já tinha um filho, só que aí Deus estava falando de Sara, né, irmãos? Aí Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aqui o Senhor liberou sobre Abraão, sobre a mulher e sobre o filho. E ele vai falar que vai ser fecundo. E a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E aí ele faz uma aliança, aí vem a parte da circuncisão, e isso deixa para outro dia. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Isso aqui me chamou a atenção. Porque Sara já era avançada e cessou o costume, ou seja, Sara nem ovulava mais. Aí se você olhar para o corpo humano, paciência, como que uma mulher vai gerar se ela não ovula? Imagina uma mulher na menopausa, depois que já passou tudo, já está lá, nem ovula mais, irmãos. Já nem sabe mais o que é, mas com Deus é assim. Por que você acha que Deus não vai fazer aquilo que você acha que é impossível para você? O Senhor não quer saber da ciência, o Senhor não quer saber do corpo humano. Sabe por que Ele não quer saber? Porque Ele é o Deus de todas as coisas. Ele te criou, Ele te formou, Ele te constituiu, e Ele vai fazer o que Ele quiser. Porque Ele ainda mais na frente, Abraão vai receber 3 nomes que eram anjos do Senhor. E ele vai falar: cadê tua mulher, Sara? E ele diz: está lá na tenda. E ele vai falar que vai abençoar, que vai dar. Sara vai rir, porque ela estava ouvindo por detrás das tendas. E aí o anjo vai falar assim, ó: por um acaso havia algo demasiadamente difícil para o Senhor? E a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite: por algum acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Essa mesma frase ele falou em Lucas, quando ele estava lá falando com Maria, que ia gerar Jesus. E aí ele contou: olha, a tua prima Isabel está grávida de 6 meses. Eu imagino que Maria fez assim, ó. Aí ele: por um acaso havia coisa demasiadamente difícil para Deus? Pois você vai lá visitar ela, que ela está grávida. E é assim que o Senhor faz. Você olha para a sua situação, você olha para a tua vida, e você fala: não, e você ri quando você ouve uma promessa do Senhor. Você fala: como, Jesus? Como? Eu acho que, eu não posso falar que o Senhor está doido, porque doido não pode, né? Mas enfim, eu acho que não sei o que acontece. Mas como, gente? E aí o Senhor fala para você essa noite: por algum acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Pode ser difícil para você, irmão.
Pode ser difícil para o médico, pode ser difícil para o seu patrão, pode ser difícil para os pastores, pode ser difícil para quem quiser que seja, mas para o Senhor não há impossível, porque você serve a um Deus que é o Deus do impossível. Ai, igreja, toma posse, porque o Senhor vai resolver essa situação, porque o Senhor vai cumprir a promessa, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você lança uma palavra hoje e daqui a pouco você já se arrependeu. Ai, por que eu fui falar? Você abre um propósito com o Senhor de manhã e quando é à tarde você fala: ai, eu não queria mais, por que eu fui fazer? Quantas vezes eu já não falei isso? Ai, onde eu estava com a minha cabeça que eu fui fazer esse propósito, Jesus? Ai, aí eu choro, aí eu falo: ai, mas eu não posso entregar. É assim, irmãos, a gente fala, depois se arrepende, aí como é para Deus, você fala: ai meu Deus, mas eu não posso, me perdoa, deixa eu continuar, o Senhor vai me dar graça. Só que Deus não, irmão, se Ele prometeu, Ele não vai mentir, Ele nem vai se arrepender, porque Ele é Deus, Ele não é homem. O homem falho, o pecador pequenininho sou eu e é você. O Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso. A tua mente não pode imaginar Deus, a tua mente não pode imaginar a grandiosidade do Senhor, mas Ele é o Deus todo-poderoso. E aí a gente vai ver, olha, no capítulo 20 a gente vai ver, gente, é umas coisas que eu falo, gente, o ser humano é triste demais. Triste que eu digo assim, não posso xingar, né? Eu ia falar burrinho, mas vamos falar, deixa eu ver, limitado, né? Olha, o homem recebe tudo isso. Ai, aí recebe, fala que vai gerar, né. Antes dela gerar, irmãos, ele vai lá e faz a mesma mentira que ele fez há anos atrás que a gente falou. Quando ele foi lá diante de Faraó, ele fez o quê, igreja? Fez o quê? Mentiu, né? Porque ele estava com medo de morrer. Aí ele vai chegar de novo diante da terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e aí ele morou em Gerar. Disse, olha, eu vou ler o que foi que ele disse. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Irmão, a mesma mentira, que raio de perseguição. Que a pessoa tem uma raiz de mentira, ela recebe promessa, Deus faz, Deus muda, Deus está trabalhando, e ela ainda assim resolve mentir. Aí Abimeleque, porque Deus é tão maravilhoso que dá um sonho para o rei, e fala assim: ó, você vai ser punido, você e a tua casa vai morrer, porque você tomou a mulher de Abraão. E aí ele: o quê? Mas como? Como que o Senhor vai me amaldiçoar, vai me punir por algo que eu estou inocente, que eu nem sabia? Como? E aí o Senhor: foi por isso que eu não deixei você tocar em Sara. Era como se Deus estivesse falando: ela tem promessa, eu já abri a madre, então você não podia tocar. E aí ele não deixa, e ele vai falar. Aí Abimeleque vai diante de Abraão, fala: por que você fez isso? Já pensou, ia morrer eu, a minha casa inocente. Aí Abraão vai falar assim, olha o que Abraão vai falar. Gente, fica: oh meu pai, quando você mentir e for pego na mentira, não tenta remendar, porque o remendo é pior do que o soneto. Aí ele diz assim, ó: ai, sabe o que é? Mas é que na verdade Sara, ela é minha meia-irmã. E de fato ela era, porque ela era filha do pai dele, Tera, mas com outra mulher, certo? Mas irmão, ela era mulher dele. Naquele tempo, as famílias casavam ali, da própria família e tal. Então era a mulher dele. Ali ela não estava como irmã, ela tinha recebido uma promessa que ela ia gerar dele. E ele vai lá e fala que ela é minha meia-irmã. Não tenta remendar o que está feito. Se você mentiu, peça perdão. Fala: eu menti mesmo, eu fiz errado, me perdoa em Cristo Jesus. Tenta lá resolver, peça perdão para Deus, porque mentira tem paternidade e é o diabo. E ele não vai esconder, porque já foi dito e eu vou falar. Quando você mente, crente, o mesmo Satanás
Satanás que te faz mentir, ele não vai te ajudar a esconder. E aquilo que você não vier e não falar, o Senhor vai contar, como contou para Abimeleque. E se Deus não contar, o próprio Satanás vai trazer uma situação, e aí vai acontecer, e você vai falar: meu Deus, descobriram. E é assim que Satanás faz com a tua vida. Ele quer te envergonhar. E a mentira tem paternidade. Quando você é chamado filho de Deus, irmãos, você é chamado de filho de Deus. Então não perca esse lugar não, porque quando você mente, quando você fala meias verdades, você está sendo filho de outra pessoa, que é Satanás. Porque não existe meio termo, é sim, sim, não, não. Passou disso, procedência é o quê? Maligna, então é do cão mesmo. Então se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Não é do seu pai e da sua mãe, não, é de Satanás. Não tem meio termo, gente. Mas aí, vamos lá. Eu só falei isso porque eu achei o fim, mas tudo bem. Aí acontece na nossa vida, é isso que acontece. Quantas vezes você olha para você e você está cometendo o mesmo erro? Aí você, quando cai em si, você fala: meu Deus, eu fiz isso lá atrás. E é isso, irmãos. Aí o Senhor quer mostrar para mim e para você que nós somos falhos, mas que Ele, com a gente, nós, com o Espírito Santo, a gente pode não mentir, a gente pode não errar, a gente pode deixar de tropeçar onde a gente tropeça. E aí a gente chega aqui onde nós lemos que no tempo determinado Sara concebeu, deu à luz um filho. E aqui no capítulo 22, eu quero me atentar a isso, porque foi a palavra que nós lemos. A epígrafe aqui vai falar assim, ó: Deus prova Abraão. Quantas e quantas vezes eu e você não somos provados? Nós estamos diante de uma série de campanhas, e já foi liberado aqui coisas profundas, sobre inabaláveis, apesar das circunstâncias. E hoje o Senhor quer falar para mim e para você, que não importa a circunstância, a situação, que a tua fé, como já foi liberado, e eu glorifiquei ao Senhor, a tua fé Ele quer transformar numa fé inabalável, para que você também seja inabalável. Porque aqui, quando Deus vai provar Abraão, Ele vai falar: Abraão, toma teu filho, o teu único filho, aquele amado da promessa. Ele ainda especificou, querendo dizer assim: Abraão, não vem querer não ir lá para o meio do deserto buscar Ismael, porque não é Ismael que eu quero. Eu quero é o filho da promessa. Eu quero aquilo que te custa. Eu quero aquilo que dói em você. E ali, quando Deus fala isso para ele, ele levanta de madrugada, pega 2 servos, um jumento, um filho e vai para onde Deus mandou. Ele fez igualzinho no chamado dele, quando Deus falou: sai do meio da tua casa, do teu pai. Ele foi lá e saiu. Aqui ele saiu da mesma maneira. E ele foi sentido ao local aonde ele ia sacrificar o filho dele. E coisa linda é que a gente não vê aqui que ele chamou a mulher e falou: ô Sara, eu estou indo lá que eu vou sacrificar. E o Espírito Santo me ministrou que tem coisas, irmãos, tem propósito, tem sacrifício na tua vida que não vai ser junto com alguém. Independente de ser o teu marido, a tua esposa, a tua mulher, o teu filho, a tua filha. Tem coisas que vai ser você e o Senhor. E o Senhor pediu algo específico, porque Abraão era o sacerdote da casa. E sobre ele tinha sido liberada uma promessa. E o Senhor pediu e ele foi. Só que coisa linda é, o que é um sacrifício, o que é um holocausto? Aqui a gente vê que o sacrifício, ele é a adoração. Porque quando ele chega no pé do monte, ele vai falar para os servos: fiquem aí, porque eu vou subir com o rapaz, com Isaac. E depois de tendo adorado, todo e qualquer sacrifício que você faz diante do Senhor é tido como adoração no altar dele. E é assim, claro, irmãos, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Porque a gente vai ver lá em Samuel, que Deus vai falar assim, ó, que o próprio Samuel fala para Saul: você acha o quê? Como é mesmo que ele fala? Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, certo? Mas aí a gente está falando de alguém que está sacrificando em desobediência.
Então bora lá. Aqui Abraão estava na obediência. E o Senhor, Ele tem para mim e para você, quando nós estamos andando na linha com Deus, na obediência daquilo que Ele tem para mim e para você, o teu sacrifício vai subir como adoração. Foi aqui, ó, tá falado. Havendo adorado, ele não subiu para cantar hinos, ele não subiu no monte para fazer um culto ali de adoração com louvores para o Senhor. Não, irmãos, aqui ele foi para sacrifício, e ele ia sacrificar o filho, e o filho andando com o pai já há anos vai perguntar: cadê o cordeiro? Porque ele sabia o que precisava. E o próprio Abraão vai falar e vai liberar com a boca. Primeiro ele liberou: nós voltaremos para junto de vós. E depois ele vai dizer assim, ó: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Então ele liberou as palavras antes mesmo dela acontecer. E o Senhor fala para você: o que é que você tem liberado? O que é que você tem colocado diante do altar do Senhor? E você já vai liberando, vai liberando. Ele subiu para matar o filho dele, porque Deus tinha pedido. E ele vai falar para o servo: fica aí, porque daqui a pouco que a gente vai lá adorar o Senhor, vamos sacrificar lá em cima, mas eu vou voltar junto. Voltaremos. Ele não disse eu vou voltar, ele disse voltaremos. E depois ele ainda diz, quando o filho pergunta: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E coisa linda mas chegou lá, ele não viu foi nada. Ele: ai meu Deus, eu fico imaginando: Senhor, e agora? Aí ele foi preparar lá tudinho, colocou, e ele amarrou Isaac. Quando ele pega lá na faca que ele vai para poder sacrificar o filho dele, irmãos, quem é mãe, quem é pai, ou alguém que você ama, um sobrinho, um amigo, um sabe lá Deus o que, você teria coragem de matar? Ok, hoje em dia a gente não faz isso, mas pensa aí um pouquinho. Olha a fé de Abraão, o pai da fé. É por isso que ele nos ensina e ele é chamado como pai da fé. É por isso que a história dele vai nos mostrar que quando nós confiamos, ele pode ter passado por muitas situações. Abraão, como a gente viu aqui, teve várias situações, inclusive de erro. Mas ele colocou e chegou num patamar que não importava mais a promessa ou o filho da promessa. Eu tenho certeza que quando Deus pediu para ele ir lá sacrificar Isaac, ele lembrou a aliança que Deus falou: sobre teu filho Isaac eu faço uma aliança perpétua. Se ele pensou assim, ó, se eu matar é capaz de Deus mesmo ressuscitar, porque a promessa é perpétua e quem falou foi Deus, não foi homem. E ele coloca ali em prática. E eu quero abrir um parênteses aqui. Olha, irmãos, vocês sabem que eu passei por uma situação bem complicada com meu filho. Olha, falar com os meus. Não, com o meu. Não. Eu passei uma situação, não me tira do foco. Passei uma situação muito complicada com meu filho. Todos viram, quem já é da igreja sabe que ele começou a ficar mais longe do Senhor, mais distante, já não fazia mais aquilo que deveria para Deus. Não vou entrar em detalhes, mas se afastou da presença do Senhor. E eu falo para vocês que quantas e quantas vezes eu, conversando com a pastora e falando com ela, e chorava e dói, né, irmãos? Quem é que vai ver um filho fora da presença e vai ficar alegre? Quem é que vai ver alguém que você ama fora da presença, que um dia já esteve, e você vai olhar, você vai chorar, vai ficar mal? E ali uma vez eu falei para a pastora, sabe, tipo, eu lidero jovens, e como assim, o meu filho fora da presença, como eu vou lidar com o filho dos outros? Só que diante de tudo isso, eu ainda permaneci ali, fazendo as minhas coisas. Eu falei, conversando com a pastora e tal. E eu continuei e não abri mão daquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos para fazer. Porque eu sei que com o meu eu poderia ter falhado. E Deus permitiu acontecer. Mas eu falava, Jesus, quanto mais Satanás vem querer tirar o meu filho da presença, mais eu vou lutar e guerrear a guerra dos jovens que Deus colocou na minha mão. Porque se um está se perdendo, eu vou granjear para que os outros não se percam.
E aí teve fases de eu falar, ai pastora, mas olha, e vocês sabem que às vezes eu estou na igreja de segunda a segunda, e eu falei, meu Deus, eu estou tão distante. Aí sabe, pastora, às vezes eu queria, não sei, porque aí não dá tempo de fazer uma janta direita, aí não sei o que lá. E aí eu falei assim, só que também eu pensei uma coisa, hoje ele não está comigo, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Porque Deus não falou para mim assim, ó, para. Eu não tive essa ordem. E se Deus não falou comigo, para, porque não era para eu parar. E eu continuei, eu falei, porque hoje ele está lá fora, eu vou e faço sozinha, mas amanhã ele vai estar fazendo comigo. E aí teve um culto de jovens, irmãos, foi o único culto de jovens que ele não veio para a casa do Senhor. E aquilo me abateu muito, imagina, eu dirigindo o culto e o meu filho fora, não queria saber. E depois dessa situação eu fiz uma oração para o Senhor. Não foi Deus que pediu para mim, eu fiz uma oração. E eu falei, Jesus, eu quero entregar o meu Isaac. Só que quando eu falei que eu queria entregar o meu Isaac, não era entregar o Ian, porque eu já tinha orado e eu oro mesmo. E eu falo, Jesus, se for para se perder, várias vezes eu já fiz essa oração. Se for para se perder, salva ele e leva. Pelo menos eu não vou perder para Satanás. Pelo menos ele vai, se o Senhor tiver que levar, vai levar salvo. Porque se esse é o nosso intuito, por que eu vou querer o meu filho do meu lado, se ele não está servindo ao Senhor e se de repente Satanás ceifar, ele nunca vai ter a vida eterna. E não é fácil fazer esse tipo de oração, gente. Eu não estou falando aqui que é fácil, que não é. Só que aí nesse dia eu fui orar e eu falei, Jesus, eu quero entregar o meu Isaac, mas o que é o meu Isaac? Porque eu já fiz essa oração e o Senhor não salvou, não levou, talvez não é isso que o Senhor queira, eu sei das promessas que o Senhor tem. E aí me veio algo muito forte dentro de mim que não cabe eu falar aqui nem liberar, porque não é o momento e enfim. Mas aí eu entreguei, eu falei, Jesus, é isso. É isso que eu entrego no teu altar. E eu chorando, irmãos, porque dói. E eu falei assim, Senhor, eu entrego no teu altar. E se a condição para eu ter o meu filho dentro da tua casa, te servindo, para até o Senhor voltar, está aqui. Pode levar. E eu coloquei diante do Senhor. E eu não sei se Deus vai ou não prover para si o cordeiro. Mas não importa, porque tem um momento na nossa vida em que eu e você temos que pensar que nada mais importa. Nada mais importa do que estar na presença do Senhor. E se essa é a condição, e eu sei, irmãos, que não foi só por causa dessa oração. Tinha uma igreja clamando pela vida dele também. Tinha minha mãe, tinha minha irmã, tinha meus familiares, pessoas que o amam, orando pela vida dele. E depois de 3 meses, eu vi o meu filho no Desperta, na conferência dos jovens, abrindo o culto. Então assim, irmãos, vale a pena você se manter fiel diante do Senhor. Você pode estar passando pela situação que for, Deus está contigo e Ele vai fazer. Se coloca de pé. Se coloca de pé, porque o Senhor te diz nesta noite que Ele vai deixar a tua fé inabalável. E aquilo que Ele colocou na tua mão como sacrifício, venha para a casa do Senhor. Se o Senhor não mandar você abre mão, não abre. Se o Senhor não falar contigo, filha, fique em casa mesmo, porque eu vou sarar, eu vou libertar, eu vou trazer. Mas se o Senhor não falou, continue exercendo aquilo que Deus colocou na tua mão, porque enquanto você sacrifica para o Senhor, Ele age ao teu favor. Enquanto você entrega para Deus, Ele faz pela tua vida. E é assim que o Senhor vai fazer. Eu quero agora orar por cada um de vocês. Mas antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém aqui que ouviu essa palavra, esse culto inteiro, desde a abertura. Se você, por um acaso, se afastou do Senhor e você quer reatar a sua aliança com Ele, assim como Abraão errou tantas vezes, mas voltou para o altar. Ele levantava altar onde quer que ele peregrinava, e o Senhor fez e cumpriu na vida dele. Tem alguém que quer reatar a aliança, que está afastado? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, a gente vai orar por você, para Deus te dar uma fé inabalável ao ponto de você não tropeçar na fé, porque é um ato de fé. Ou se tem alguém que nunca confessou o Senhor, tem alguém que nunca confessou ou que quer voltar? Não tem? Amém, aplaude ao Senhor por esta oportunidade. Eu quero só orar pela vida de vocês, amém?
Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido e Deus santo, aqui está a Tua palavra, Jesus, que foi ministrada. Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha transformar a fé dos Teus filhos, porque, meu Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu não conheço o que eles estão passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Reanima, vivifica, meu Pai, a aliança que o Senhor fez com cada um, que eles possam ter a consciência, Senhor, que Te servir, Jesus, é a melhor coisa que eles fazem na vida. Jesus, toma nas Tuas mãos e manifesta do Teu querer. E assim, meu Deus, eu Te agradeço, na certeza, Pai, da bênção e da vitória, que esta palavra venha germinar nos nossos corações, e assim vocês aplaudem ao Senhor em nome de Jesus.